Gravação iniciada. Senhores, boa tarde. Vamos retomar agora os trabalhos da nossa reunião de julgamento de julho de 2020. Agora, na sessão das 14 horas do dia 8 de julho, estamos no processo 371, acabamos de julgar o 370 na sessão na parte da manhã, e absolutamente dentro do planejamento aqui da nossa pauta, nós vamos ao processo número 371, do contribuinte Rui Altenburgo, relatoria do conselheiro Daniel. Nós temos 3 processos do mesmo contribuinte, são processos relacionados a imposto territorial rural, e 3 processos do mesmo contribuinte, sendo que o terceiro é um paradigma de lote, um paradigma cujo resultado vai ser replicado no lote de repetitivos, constituído dos processos 374 e 375, também do mesmo contribuinte. Então, por favor, conselheiro Daniel, a gente já poderia iniciar. Agora, antes de tudo, eu só queria destacar que o colegiado está completo, contando aqui com a participação do próprio conselheiro relator, que vai nos brindar aí com o seu trabalho agora no processo 371, que é o conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Clarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Flávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto, todos componentes titulares da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão. Conselheiro Daniel, fique à vontade, a palavra é sua. Senhores, esse processo ITR, né, a gente já teve a oportunidade de se debruçar sobre esse tema em sessões passadas, é um assunto bastante conhecido da turma, né, e então vou poupá-los aqui da leitura do voto na parte teórica, né, onde se fala se narra as questões de direito, né, e se transcreve a legislação de regência. Basicamente, o caso aqui trata-se de uma glosa da declaração de ITR desse contribuinte por conta da não comprovação da área de reserva legal e o arbitramento do valor da terra nua pela subavaliação do valor declarado pelo contribuinte, certo? E aqui a gente tem manifestado aquele entendimento, né, que o ADA ele pode realmente até ser necessário, mas por força de decisões reiteradas do Poder Judiciário, a gente tem que considerá-lo como uma exigência desnecessária até o advento do novo Código Florestal, né, exercício 2012. Então, só que a questão aqui da glosa da área de reserva legal foi tanto pela inexistência de ADA protocolado no IBAMA, quanto a falta de averbação do registro da reserva legal no registro de imóveis, né? E tudo bem, a gente considera o ADA realmente desnecessário, cita aqui o parecer da PGFN, aquele parecer que todos nós conhecemos, mas não dá provimento ao recurso do contribuinte nesse tocante, porque não houve o registro da averbação no cartório de registro de imóveis, né? E em relação ao valor da terra nua, realmente, né, nós constatamos que, pela análise feita, que há uma subavaliação realmente muito expressiva,
né? Nos processos que nós vamos julgar hoje, a gente vê, são muitos casos, né, de fazendas localizadas no estado de Santa Catarina, né? São terras valorizadas, e o contribuinte, nesse caso, ele declarou o valor do hectare em apenas R$ 672. E, de acordo com as... né, não teve um laudo técnico ambiental para balizar essa declaração. O que ele juntou, eu coloco aqui no penúltimo parágrafo, foi uma simples declaração de um corretor de imóveis avaliando a propriedade rural. Eu digo que, por óbvio, essa declaração de um corretor de imóveis é imprestável para servir como um laudo de avaliação, né, para fundamentar essa atribuição aí do VTN em valor tão baixo, né? E aí a gente narra aqui a questão da prerrogativa que tem o fisco, né, de arbitrar o valor da terra nua com base no sistema de preço de terra, o CIPT, né? E esse valor que se chegou foi a R$ 4.000 o hectare, né? Com base no VTN médio apurado nas DTRs do exercício 2009, referente aos imóveis rurais localizados no município de Benedito Novo, em Santa Catarina, né? Por conta, por essas considerações, por essas razões, né, eu concluo conhecendo o recurso voluntário para negar-lhe provimento. Senhores, considerações? São os três imóveis, Daniel? Oi? Os três são desse Rui, né? É o mesmo imóvel, né? São. Tem uma... Assim, eu acredito que seja o mesmo imóvel, mas eles são diferentes. A gente vai ter que abrir cada um, realmente. Acho que por isso ele não constitui um lote, né? É até diferente, né, presidente? Esse caso, assim, tem 3 e mais 2 que são do lote, né? Sim. Eles não... Geralmente a gente vê um e o restante lote, esse não. Então é por isso que tem uma diferençazinha, mas a gente abrindo, a gente vai... Pode ser que nos outros 2 tenha ocorrido a averbação, não, que às vezes ocorre em alguma averbação. Abrindo a gente vai certificar. Ok. Daniel, na verdade, você caminha no sentido já pacífico na turma, né, de que sobre a obrigatoriedade do ADA e, portanto, dispensando, no caso de reserva legal, apenas por conta da manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional nesse sentido, e não abrindo mão ainda da necessidade de averbação. Então, nesse caso, você está mantendo a exigência em relação à reserva legal pela ausência de averbação. Você coloca até, inclusive aqui, todavia, não obstante entendimento desse relator acerca da indispensabilidade do ADA, exceto para fim de exclusão da tributação, é dispensável a protocolização tempestiva do ADA. E aí, naturalmente, você faz esse apontamento por conta da decisão da Procuradoria. Mas no momento anterior do seu voto, eu tive a impressão que você já estava concluindo que ele era dispensável. Logo no início do voto, você cita a Lei 9789, aí tem depois, o terceiro parágrafo, depois do excerto da lei que você reproduz, todavia, para fim de exclusão de tributação relativamente à área de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do ato declaratório ambiental junto ao IBAMA, ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a reserva legal. Eu tive a impressão que você tratou de um jeito aqui, lá embaixo. Foi. É porque, na verdade, presidente, eu vou alterar aqui, porque isso aqui era para estar lá na conclusão e não aqui no início, tá? Perfeito. É porque eu fiz, inclusive, de forma diferente, mas foram os primeiros processos que eu me alinhei ao seu posicionamento. Inclusive, tem os primeiros processos que eu julguei de ITR no ano passado, eu reproduzi um voto seu
você fazia toda uma construção dizendo que o ADA, para mim, né, a meu ver, ele não seria dispensável, mas a gente tem que submeter ao entendimento do Poder Judiciário e já está... Mas realmente você tem razão, foi o que eu quero... o desenvolvimento do meu voto é nesse sentido, que o ADA é necessário por isso, mas que a gente tem que se curvar ao entendimento externado aqui pela Procuradoria. Então, vou botar em negrito aqui para eu alterar a posição desse parágrafo. Ok, inclusive eu incluí um parágrafo ou dois nas minhas conclusões relacionadas a esse tema, e eles vão aparecer possivelmente nos processos que a gente vai julgar hoje ainda de minha relatoria, porque eu vi outras turmas aqui do CARF mantendo a exigência, exclusivamente mantendo a exigência, ou seja, não abrindo mão da exigência do ADA, inclusive a reserva legal e área de preservação permanente, exclusivamente por conta dessa manifestação da Procuradoria, ou seja, eles entendem como nós que pela legislação é obrigatório, mas eles não veem vinculação da decisão do CARF ao parecer da Procuradoria por conta de não ter sido aprovado ainda o parecer do ministro da Fazenda, que aí passaria a nos vincular. Eu faço até um parêntese para comentar esse detalhe, e aí basicamente eu digo o seguinte, olha, eu estou certo de que não vincula, mas não faz sentido a gente manter a exigência de um crédito tributário lastreado em uma exigência que a própria Procuradoria não sustenta mais. Porque acabaria dando tratamento diferentes a contribuintes em situações análogas. Exatamente. Porque a gente vai, dependendo do tempo, o cara na frente vai se beneficiar. E esse aqui, né, não vai. Eu acho que realmente, se é de aplicar o entendimento, vamos aplicar logo. Né? Eu faço exatamente esse comentário, Daniel. Porque, por exemplo, o contribuinte que esteja sendo fiscalizado hoje, ele vai acabar que ele não vai ser exigível para ele isso, enquanto o outro que já foi fiscalizado, a gente vai ficar mantendo isso, e mais, vai manter sem que a outra parte, porque a gente está analisando uma demanda que envolve dois interessados, a Fazenda Nacional e o próprio contribuinte. Quando a própria Fazenda diz que não interessa, me parece que meio que perde o objeto da gente querer manter isso, né? Porque não é interesse do Carlos manter uma exigência que a própria parte não se mostra interessada. Mas, enfim, eu abro esse parênteses só para explicar por quê, que mesmo sem estarmos vinculados a essa manifestação da Procuradoria, eu acho que é cabível a sua observação nos nossos julgamentos. Senhores, considerações adicionais? Conselheiro relator, votando por negar provimento ao recurso voluntário, basicamente por faltar a verbação da área de reserva legal à margem da escritura do imóvel e por conta da não comprovação do valor da terra nua para fins de afastar o seu cálculo a partir dos valores previstos no sistema de preço de terra. Não, presidente. Ok, então como vota, conselheiro Rodrigo? Acompanho o relator, presidente. Agora mudou todo mundo de lugar aqui. Francisco? Eu acompanho o relator também. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Acompanho. Acompanho. Sávio? Acompanho. E Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então o processo número 371, contribuinte Rui Altenburg, ele fica, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo do mesmo contribuinte, agora o 372, por favor, conselheiro Daniel. Presidente, esse caso aqui, o Rodrigo perguntou, eu estou identificando como igual, exatamente igual, está mudando só o exercício. Eu acho que o terceiro é que vai ser diferente. Eu não sei se não botaram como lote, porque eu acho que não existe lote de um processo só, né? Paradigma e um lote, né? Existe. Existe? Pode dar a impressão de que não deveria, né? Mas existe. Então não estou... Posso até olhar aqui se
A minha leitura foi que é igual, que só o exercício que é diferente. Ok. São os dois processos relacionados ao NIF 3.680.6455, só que um é ITR 2009 e esse que nós vamos estar analisando agora, ITR 2010. Não tem muito o que discutir, é o mesmo resultado. Ok. Senhores, conselheiro Daniel, como tal qual o voto anterior, votando por negar provimento ao recurso voluntário por ter exatamente o mesmo tema, mesmo imóvel, diferenciando apenas o exercício. Rodrigo, como vota? Naturalmente acompanho também, presidente. Francisco? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos ao processo número 373, mesmo contribuinte, processo final 2703, e este, sim, paradigma dos lotes dos processos 374 e 375. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade. Presidente, esse caso aqui, eu dei um encaminhamento que eu tinha até comentado anteriormente sobre essa questão da área de... A diferença aqui é outro imóvel, realmente já é outro imóvel, outro valor de VTN, certo? Mas aqui no primeiro momento eu nego provimento em relação à questão da área de reserva legal pelos mesmos motivos do anterior, certo? Mas a área de preservação permanente, a APP, eu tenho só que verificar aqui se existe um laudo, porque eu estou dando provimento parcial nesse sentido, né? Mas depois que me veio a reflexão sobre a existência do laudo, porque se não tiver, será um provimento, um desprovimento, uma negativa de provimento, né? Ok, Daniel. De plano eu já ressalto que é o mesmo processo, é o mesmo imóvel, tá? Só é que, o mesmo? Mesmo imóvel, só que a gente está tratando agora do processo do exercício 2003. Ah, tá. Então está explicado. É porque eu pensei que não fosse o mesmo, porque o valor do hectare aí está em R$ 1.500. Mas é porque teve uma variação grande, então, aí acho que o crescimento da economia de 2003 para 2009, 2010, ele saltou para 4 mil, como a gente viu nos processos anteriores, né? Aí por isso que deu eu pensei que não se tratava do mesmo, por essa grande diferença de quase 3 vezes mais o valor do hectare. Mas em relação à APP, deixa eu só identificar aqui um minutinho só, se eu encontro algum laudo para aquele fundamento. Existe um laudo juntado com a impugnação segundo a DRJ, que informa uma área de 471,2 e a matrícula do imóvel comprova uma área de 1.000 hectares de... Nos outros processos não foi discutida a questão da área de preservação permanente, foi acolhida. O que foi glosado apenas a área de reserva legal, isso nos outros dois processos. Só que esse tem um laudo, tá? Então, nesse processo que a gente está vendo, que já é o exercício mais antigo, né, que são os exercícios mais antigos, ele foi glosado além da área de utilização limitada não comprovada, no caso de reserva legal,
também foi glosada a área de preservação permanente. E aí... Daí a diferença entre os processos. Então, qual a página, Daniel, por favor, desse laudo? Eu estou procurando aqui, está com a impugnação, segundo a informação do acórdão. 44, eu acho. 44, obrigado, Del. Tem um laudo, viu, presidente? A soma, ele diz que tem 500 hectares de área de prevenção. Agora sim, o laudo ele é bem simples, né? Mas está assinado aqui por um engenheiro agrônomo. Ele atesta 500 hectares de área de prevenção permanente. E foi glosado... Acho que foi glosado os 500 mesmo, né? Foi glosado 1.000. Foram glosados 1.000 hectares. E 500 de utilização limitada. De utilização limitada. Então seria parcial... Estabelecendo parcialmente a área de preservação permanente no montante de 500 hectares, é isso? Conforme laudo de folhas 44, né? Aí eu fiquei na dúvida, aquilo que eu conversei com vocês antes da sessão, sobre o formalismo em relação a esse laudo, né? Basta ele informar se tem que cumprir alguma exigência, para ele servir como prova da APP, né? Normalmente as decisões caminham no sentido de exigir um rigor maior quando são laudos de avaliação, né? Entende, né? Deixa eu dar uma olhada, o que a DRJ, por que ela não aceitou esse... A DRJ diz que, com a impugnação, interessado apresentou o laudo
técnico que informa sobre a existência no imóvel de área de preservação permanente 471,2 hectares e matrícula do imóvel que comprova a verbação de termos de manutenção de floresta manejada, assinada em 1990, de uma área de 1.000 hectares. Porém, o contribuinte não apresentou comprovação de cumprimento da exigência legal do protocolo do ADA junto ao IBAMA que seja tempestivo para o exercício aqui tratado, e, portanto, verifica-se que não é possível afastar essas áreas de tributação do ITR. Não existe previsão legal obrigando a verbação do ADA junto ao registro de imóvel, mas apenas de protocolo desse junto ao IBAMA. Pelo que eu leio aqui, aparentemente a DRJ identificou uma verbação de uma determinada área e manteve a exigência por conta da não formalização do ADA. E ainda observa, ainda que o laudo técnico também inclui como de preservação permanente uma área ocupada com rede de transmissão de energia que não se enquadra nas hipóteses do artigo 2º do Código Florestal e não há comprovação de que assim tenha sido declarado por ato do poder público, não se enquadrando como de preservação permanente. Tal área somente pode ser afastada da tributação caso fique comprovado que se enquadra em uma das demais hipóteses previstas no artigo 10, parágrafo 1º. Me parece que é o tal laudo de folhas 40. É ele mesmo, porque eu estava vendo aqui que se você subtrair essa área de linha de transmissão, que é 28,8, dá justamente o 471,8. Daniel, pelo que noto aqui, a decisão recorrida está dizendo que tem uma verbação de floresta manejada, assinada em 20/6, de uma área de 1.000 hectares, e aí, aparentemente, se prende a questão da falta de apresentação do ADA. Está sem som, Daniel. Desculpa. Ok, então o meu encaminhamento originário estava nesse sentido, né? Que eu só preciso explicitar, né? Porque eu estou julgando parcialmente procedente para restabelecer a área de preservação permanente. No caso, então, seria 1.000 hectares. Não, pelo que a DRJ está falando, 471 hectares. 1.000 hectares. Mas ela, pelo que eu entendi aqui também na leitura, ela considera que essa informação, né, essa verbação do termo de manutenção de floresta manejada, com a área de 1.000 hectares, seria suficiente para comprovar, na minha leitura, para comprovar essa APP, só que ela não está deferindo por conta da falta do ADA. Não foi isso? Não é esse o entendimento? Não, acredito que não. Eu não sei se quando ela está falando em averbada, se ela está falando em área de utilização limitada. Porque a gente tem duas áreas glosadas aqui, uma área de utilização limitada de 1.000 hectares e uma área de preservação permanente de 500. O laudo apresentado aponta para uma área de 471, excluindo uma determinada área que ela diz que não é de preservação permanente, e os outros 1.000, pelo que noto, seria a área de utilização limitada. Mas eu fui lá nessa verbação, presidente, e lá discrimina, né, 1.000 dessa manutenção de floresta manejada e diz área de utilização limitada, tem algum termo de não há, ou alguma coisa não averbado. Cadê? Deixa eu procurar. Qual o número, Rodrigo? Folha 47. Ele diz aqui, área de reserva legal, não informado. Eu acho que essa área de 1.000 é como se fosse uma área de interesse ambiental, né? E aí, por isso que a decisão do DRJ fala ao final assim, olha, a área de preservação permanente não precisava estar averbada, não é isso? Isso. Okay. Então, na verdade, Daniel, a DRJ, caminhando pelo laudo, ela manteve a tributação dessa área de preservação permanente para 471 hectares, exatamente por conta da falta de ADA para essa área de preservação permanente. Entendi. E o laudo está 500, mas ela não considera, porque tem aqueles 28 da transmissão de energia, como o Rodrigo observou, né? Então, presidente, eu vou encaminhar nesse sentido, de julgar, dar parcial provimento ao recurso voluntário, restabelecendo a área de prevenção permanente,
471,2 hectares, né? No caso de 1.000, ele comprovou 471,2. Ok, então ficaria um provimento parcial recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com restabelecimento de uma área de preservação permanente de 471,2 hectares, ok? Correto. Área de reserva legal, como está expresso ali, não há nenhuma verbação. Senhores, considerações? Como vota, conselheiro Rodrigo? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também. Então, para o processo 373, ficou acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o estabelecimento de uma área de preservação permanente de 471,2 hectares. Esse é o mesmo resultado que vai para os processos 374 e 375, que ainda vai ficar registrado ao final que o julgamento deste processo seguiu a sistemática de recursos repetitivos, aplicando-se decidido no processo final 2703, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. São os processos 374 e 375, também do contribuinte Rui Altenburgo. Próximo processo João Luiz Alves, contribuinte João Luiz Alves, relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, presidente. Vou abrir aqui. 376. Vamos lá, esse aqui é um caso de ITR, né? A gente já está na temática do ITR. É um recurso voluntário que contra a decisão da DRJ que julgou parcialmente procedente. O valor do crédito tributário já inclui juros e multa 311 mil. E a motivação foi a não comprovação da área de preservação permanente e o valor da terra nua declarado. Foi integralmente glosada a APP de 771,4 hectares e o VTN foi arbitrado com base no CIT, ante a falta de comprovação. Na impugnação, que eu já estou lendo aqui alguns termos, porque são os membros da recurso voluntário, ele alega que não tem a fiscalização analisada a documentação fornecida pelo impugnante, por oportunidade de ter intimação fiscal, requer anulação do lançamento por causa disso. Tem uma certidão da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, de que essa área é de preservação permanente, área de preservação ambiental. Afirma que essa área de proteção ambiental de Macaé, de cima, foi criada pelo decreto número 156 de janeiro de 90. Também afirma que é uma APA estadual, porque é o parque estadual, dentro do parque estadual criado pelo decreto estadual 29.213 de 2001, 31.343 de 2002. Afirma que no ADA está declarada apenas a área de preservação permanente, de acordo com o laudo técnico, não fazendo qualquer menção à área de interesse ecológico, como deveria estar previsto. As palavras do próprio recorrente. Da DITR informa que toda a área de imóvel de preservação permanente deveria constar 570 hectares, seria de preservação que toda a área do imóvel é de preservação permanente, quando deveria constar que 570 hectares seria de preservação permanente e que todo o imóvel, em razão do decreto municipal e decretos estaduais já citados, seriam também de proteção ambiental e interesse ecológico. A fiscalização desconsiderou ser motivos os valores informados pelo impugnante do DITR referentes ao VTN e requereu a perícia técnica. A DRJ julgou parcialmente procedente porque afirmou que na decisão consta que no que se refere à dedução de áreas de preservação permanente de interesse ecológico, que o impugnante apresentou o ADA, protocolado no IBAMA em 2000, com 570 hectares de área de preservação permanente, tendo assim direito a deduzir essa área tributável. Então, fez o recálculo do tributo. O recorrente apresentou recurso voluntário, posteriormente, após a executa, apresentou certidão obtida perante o INEA, que comprova a integralidade da área do imóvel rural em questão está localizada dentro do Parque Estadual de Três Picos. Apresentou também jurisprudência do STJ, no sentido de que as APPs gozam de isenção incondicional do ITR,
Assim, além dos 570 hectares já acolhidos pela DRJ, requeriu o reconhecimento dos 201,4 hectares restantes, e basicamente essa forma resumida o relatório. Entrando no voto, entrando aqui no mérito, então, a recorrente afirma que a DRJ errou ao não considerar 201,4 hectares como área não tributável. Isso porque trata-se de área imprestável para a atividade rural em razão da existência de benfeitorias e estradas, bem como desta área está localizada dentro da área de preservação permanente municipal e estadual. E aqui eu destaco os trechos. No presente caso, o recorrente informou em sua DTR que o imóvel estava integralmente inserido em área de preservação permanente. Nessa oportunidade, não foi informada nenhuma área de interesse ecológico, bem como não foi declarada a existência de nenhuma benfeitoria útil. E aí eu ponto para a folha 6. Entendo que não cabe nesse processo discutir a existência ou não dessas áreas, posto que o lançamento decorreu da glosa de área de preservação permanente. Então, não cabe essa retificação, alteração da própria declaração do lançamento, ao menos que elas fossem decorrentes de mero erro de preenchimento, o que não ocorreu no caso concreto. Então, alerta-se que o fato da DRJ mencionar em seu acordo que há necessidade de área para exclusão também das áreas de interesse ecológico não implica em retificação do lançamento para incluir a respectiva rúbrica como glosada ou no reconhecimento da existência de referida área. A autoridade julgadora entendeu por bem se manifestar sobre o assunto em razão dos argumentos apresentados pelo próprio recorrente na fase litigiosa do procedimento administrativo sobre a desnecessidade do ADA. E aí eu afirmo com razão a autoridade julgadora de primeira instância sobre o tema. Eu cito aqui a legislação sobre o tema, e aqui é bem daqueles, já que eu já trouxe as minhas razões em outros votos meus anteriores que você já conhece, a turma já conhece muito bem, que é sobre a obrigatoriedade do ADA, a decisão lá da PGFN sobre a dispensa de recorrer, e, enfim, para chegar naquela conclusão de que até 2012 o ADA é dispensável para as APPs, para as áreas de reserva legal e sujeito a regime de servidão ambiental, mas não para as outras. Né? Então, portanto, não cabe discussões acerca do reconhecimento de uma nova área de interesse ecológico não declarada pelo contribuinte em DITR, né? Porque não é revisão, pois tal fato significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte, competência não atribuída a esse órgão julgador. Além disso, mesmo que houvesse reconhecimento da existência de área e que fosse possível a retificação da declaração, o reconhecimento da isenção esbarraria na questão envolvendo a não apresentação do ADA, qual é obrigatório para a exclusão das áreas de interesse ecológico. Então deve ser mantida essa glosa que contribui para o pleiteio de 201,4 hectares. E sobre o arbitramento com base no CIPT, é questão, né, já conhecida bastante pela turma, porque é legal a utilização do CIPT quando o VT informado pelo contribuinte não puder ser comprovado através de laudo. Apesar do recorrente ter juntado parecer de folha 76 a 105, esse documento não apresenta nenhuma avaliação acerca do valor da terra nua do imóvel no ano de ocorrência fato gerador. Não houve a comprovação efetiva da procedência do VTN utilizado pelo recorrente, circunstância que autoriza o arbitramento com base no CIPT. Juntaram a posterior documentos, que são que ele apresentou um laudo do INEA, um instituto, afirmando que a integralidade da área do imóvel em questão está localizada dentro do Parque Estadual dos Três Picos. Então, não haveria como acatar a existência de tal área simplesmente parada pelo contribuinte, como eu já falei. E, além disso, a questão da ausência do ADA para as áreas de interesse ecológico. E sobre a decisão do STJ, que as APPs dependem de qualquer coisa, basta declarar, enfim, basta existir, comprovar a existência dela, o contribuinte faz uma interpretação distorcida do precedente do STJ, porque eu afirmo que o STJ faz uma comparação entre as áreas de reserva legal de preservação permanente unicamente acerca da existência de averbação junto à matrícula do imóvel. Nesse sentido, conclui que as áreas de reserva legal, tal averbação é imprescindível. Já para as APPs não se exige tal averbação, mas isso não significa que ela não deva ser comprovada. Né? É isso que eu tento mostrar aqui para ele, que é só para a questão da averbação aqui, que o STJ entendeu
que não precisaria de averbação da APP, mas tem que ser comprovado de uma outra forma. Então, sobre a perícia eu afasto, porque pedido de perícia é apenas para dirimir alguma dúvida a respeito das provas, então, com base nisso, eu nego provimento ao recurso voluntário. Obrigado, conselheiro. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator, então no processo 376, João Luiz Alves, o resultado é acordo de membro colegiado por unanimidade de voto, negar provimento a recurso voluntário. Esse mesmo contribuinte tem o processo seguinte, que é o processo 377. É o mesmo caso, Rodrigo? Eu não estou recordando agora, presidente. Então vamos a ele. Foram 30 processos, então eu estou meio perdido aqui. Então vamos identificar se for o mesmo caso, a gente só vai repetir, não vai precisar o seu trabalho aí da mesma leitura, né? Isso, eu já estou vendo aqui que a APP e VTN, né, pelo que eu estou vendo, sim, aparentemente até agora é o mesmo caso. DRJ acatou um ADA, ou acatou um APP já, de 1.066. Eu acho que é o mesmo caso, só que de outro imóvel, porque é outra área aqui, 1.000 e tantos hectares, o outro tinha 700 e pouco. Mas o DRJ já acatou a APP, porque já existia no ADA, e ele se insurge, apresenta a mesma certidão do INEA, apresenta o mesmo precedente da STJ, requer que seja área de prevenção. Exatamente. Qual o número do NIF aí, Rodrigo? Você tem ele? Tá lá no iniciozinho, não? Não, eu acho que eu não anotei, não. Mas eu pego aqui rapidinho, que eu estou com os autos aqui do processo. O NIF do segundo, do caso 377, é o 2952-374, dígito 5. Esse é o 2952-373, dígito 7. Deve ser dois imóveis. São dois imóveis, pode ser até colado no outro, né? Colado, né? Nova Friburgo também. Exato. Enfim, é uma área um pouco maior do que a outra, né? Um pouco não, né? O dobro do tamanho, mas as razões aqui são as mesmas, e a DRJ já tinha catado a área de APP que ele tinha declarado em ADA, 1.066 hectares. E aí ele requer os 379 hectares, afirmando... A diferença igual aos 200 do anterior, né? Exatamente, o resto é tudo igual. Senhores, Daniel, como vota? Conselheiro negando provimento? Eu acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também, então, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, processo de relatoria do conselheiro Daniel, processo 378, recorrente Agropecuária Araponga Limitada. Daniel, por favor, fique à vontade. Senhores, esse processo assim, a meu ver, é bem simples, certo? A decisão da DRJ é muito objetiva e sucinta, e eu procurei também ser o mais objetivo possível, certo? Apenas para, se os senhores puderem dar uma olhada aí no laudo técnico de avaliação, que está as folhas 19 até as folhas 63 do processo, vocês vão ver que é um laudo técnico muito bem fundamentado e assinado por um engenheiro agrônomo, né? Eu entendo que assiste razão ao recorrente, né? Não obstante o laudo de avaliação apresentado às folhas 1963 ter apurado um valor de hectare inferior à média do CIPT, isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer raciocínio nesse sentido
seria o mesmo que simplesmente tirar a validade do laudo de avaliação, posto que o mesmo seria imprestável todas as vezes que não se aproximasse da média apurada no CIPT. O laudo de avaliação, que repousa as folhas 1963, foi assinado por engenheiro agrônomo habilitado e está balizado em critérios técnicos, explicitando minuciosamente, em mais de 40 laudos, os dados objetivos que levaram à conclusão do valor médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente. Assim sendo, entendo que o laudo técnico de avaliação apresentado pelo contribuinte merece fé, constituindo o elemento de prova válido para fundamentar o valor do VTN declarado na DITR. Em conclusão, diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe provimento. É só para dar provimento, porque o VTN aqui vai ficar um pouquinho não, né? Vai ficar acima do VTN declarado por ele, mas então é negativo parcial, né? Parcial. Ou ele pediu isso mesmo? Não sei. Aí realmente fica a questão mais de como é que a gente vai. Então seria bem parcial mesmo, Ou é parcial ou é total. Presidente, está sem o microfone. Está sem o áudio. Microfone. Em que folha está aí a DRJ, a edição da DRJ? Dois. Então, o que se discute aqui é só VTN, não é isso, Daniel? Daniel, está sem som. Desculpa. Isso, é só VTN. Agora, esse dado que o Rodrigo levantou aí, eu tenho que apurar aqui. Pelo que eu estou vendo da região, com as mesmas razões que a autoridade fiscal também não havia catado, né? Que não tem grau 2 de fundamentação. Folhas 4 do relatório fiscal. As folhas... Folhas 4, né?
A autuação só ficou relacionada aqui ao VTN mesmo. Engraçado porque ele fala, né? Área de benfeitoria não comprovada. O Folha 3. Mas quando vai para o cálculo lá de Folha 6, ele não glosou nada de benfeitoria. Bom, é isso. Eu acompanho o conselheiro relator. Eu não tenho capacidade técnica para afastar as conclusões de um trabalho, né, efetuado aí no laudo a partir de folha 19. Agora, o que o Rodrigo destacou, presidente, saber o valor, exatamente o valor, a diferença está grande, inclusive. Não é tanto quanto a fiscalização considerou, mas está o valor da terra nua, 32. Isso é o valor 32, é o apurado no laudo, é isso? Então, eu entendo que o adequado é restabelecer o valor do VTN declarado. O declarado, presidente, ou seria do laudo? O declarado é menor do que o do laudo, né? Porque o VTN do declarado é o menor do que o laudo, então tem que colocar o do laudo, é isso? Isso. Perfeito. Mas aí daria provimento ou é provimento parcial? Acho que é provimento, né? Dá provimento. É isso que ele está querendo comprovar, né? É isso que ele está querendo. O que está discutindo é isso. Eu não sei se ao final do recurso ele simplesmente pediu para declarar insubsistente a autuação, aí seria um provimento parcial. Mas é mais ou menos assim, presidente. Arredondando, o valor da terra nua declarado foi 20 milhões. Sim. O laudo considerou 32. E o apurado pela fiscalização foi 92. Não, Daniel, acho que é o de cima. É o. Sem ser tu estás falando do tributável. É o VTN. 27. Desculpa. O declarado foi 27. Desculpa, 27. E o laudo está 32, né? Então está dando diferença pequena, de 5 milhões aí. Pequena sim. Pequeno. O imóvel é muito valioso. O apurado foi 212 milhões. Nós estamos baixando para 32, né? Senhores, a conclusão do recurso é para julgar integralmente procedente a impugnação, declarando sem subsistência do crédito tributário com medida de justiça. Então, nesse caso, dá provimento parcial. Dá provimento parcial. Para que seja feito o recálculo com base no laudo, né? O VTN apurado no laudo que o Daniel vai especificar aí. Perfeito. Então não é dar provimento. Provimento parcial. Tá. Senhores, considerações a mais? Rodrigo, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Acompanho o relator. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também. Então fica assim o processo número 378, acordo de membro do colegiado por unanimidade de voto, não dá provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando o valor do VTN apurado pelo laudo de avaliação de folha 19 seguintes. Processo seguinte, processo 379, Cláudio Omar Vicente, processo também de relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade. Processo 379. Presidente, pois só não. Pedir permissão aqui para eu me ausentar durante 5 minutos, tá bom? Ok, vamos te aguardar, é isso? Não, pode ir seguindo. É coisa rápida aqui. Ok, por favor, se a gente concluindo esse, você vota no seguinte, ok? Ok, Sávio. Por favor, conselheiro Daniel.
Daniel, tá sem solis. Obrigado. Ele, diferente do outro, ele tem mais umas questões preliminares. Ele fala lá da questão de juros, né? Tem que ser semente de defesa. Mas, basicamente, são três questões. Área de reserva legal, área de preservação permanente e possibilidade de arbitramento do VTN, certo? Nesse caso aqui, eu estou aplicando o artigo 57, terceiro do Regimento Interno do CARF, para rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso voluntário. Ele alegou uma questão de legitimidade passiva, dizendo que o imóvel fazia parte de um conjunto de propriedades rurais e que não, na verdade, não era o proprietário do imóvel. E aí a decisão caminhou no sentido de que o proprietário é o imposto, né, ele incide sobre a propriedade, domínio útil ou a posse do imóvel. A decisão também fala da questão da perda da espontaneidade. A questão aqui que chamou a atenção é que o VTN declarado pelo contribuinte foi de apenas 69 centavos, né? Um valor praticamente simbólico aí que não condiz com a realidade. Apesar da terra realmente ser exercício 2005, né? Um valor não tão alto quanto a gente está acostumado a ver, mas o CIPT apurou um valor de R$ 247,93 por hectare. Se você multiplicar, né, a quantidade o valor declarado 69 centavos para R$ 247, em termos percentuais, dá uma diferença exorbitante. E aí vieram aquelas questões de direito, na aplicabilidade da Selic, que eu acho que a decisão retratou bem, não houve realmente nenhuma decisão, nenhuma alegação nova.
Noto que tem um laudo aqui que aponta para algumas informações, inclusive a área de reserva legal de preservação permanente. E aí, Daniel, a questão é, a partir das informações do laudo, a gente vai manter a exigência do tributo sobre essas áreas, a despeito de, eventualmente, a DRJ ter mantido essa exigência exclusivamente por conta do ADA? A área de reserva legal demandaria ainda a comprovação da averbação. Não me parece que exista, porque o laudo não fala. O laudo só diz que tem 6.000 hectares de área de reserva legal, porque corresponde a 80% da área total do imóvel. Mas eu não vi se isso está averbado. Mas, presidente, eu acho que eu entraria aqui, eu estava observando isso também, mas eu entraria aí naquela questão da não possibilidade de retificação da declaração do contribuinte. Porque aqui é folha 6, não teve glosa nenhuma de APP nem de área de reserva legal. Entendi. Na verdade, aqui está apontando para um imóvel de 2.800 hectares, né? E lá fala de 6.000 e tanto, só de 7.000 e tanto. Tá meio desconexo aí, alguma coisa. Eu acho interessante, no caso, falar que não... Enfim, não sei se a DRJ entrou nesse mérito, né, mas que eu não entraria nesse mérito porque aqui é retificação do lançamento, a gente está julgando só VTN aqui e benfeitoria, né, que foram glosadas também. O imóvel são 2.883 hectares, né? Mas o laudo aponta para 7.000 hectares. Aponta para uma propriedade de 4, aí depois teve alguma alteração lá que elevou para 7.000. Enfim, então a sua conclusão aqui, Daniel, é pela impossibilidade de alteração nos termos que a DRJ já pontuou, né? Eu só fiz essa observação porque vi que a DRJ trata de ADA também. Aí quando você adota como... mas não tem... Só um segundinho aqui. No caso, mas não tem registro à margem da matrícula, né? Tudo bem, mas aí o registro... O registro só se exige para APP, né? Para RL, né? A APP só precisaria do laudo. Mas deixa eu só abrir aqui a declaração para ver se... Porque ele está falando de APP? Não, ele não declarou APP. Pois é. Então, só estou falando porque você está adotando como razão de decidir as conclusões da DRJ. Se dentro da conclusão da DRJ tem a exigência do ADA para a APP, por exemplo, e mesmo que ela não tivesse averbada, entra em contradição com a decisão dos processos anteriores, em que você reconheceu a APP, abriu e abdicou daquela exigência da obrigatoriedade do ADA. Eu concordo com o Rodrigo quanto à impossibilidade de retificar a declaração em sede de recurso, mas eu só estou falando por quê? Porque quando você puxa todas as informações e adota como razão de decidir toda a decisão da DRJ, parece que essa decisão está um pouco mais... está um pouco além do que a gente tem decidido. E aí talvez fosse o caso de você aproveitar só uma parte, ou se a sua conclusão ela estiver relacionada a essa impossibilidade de retificar a declaração, e aí focar na decisão da DRJ que trata disso, sobre a possibilidade de retificar declarações depois de iniciar o procedimento fiscal. Sem que tenha havido qualquer apontamento de erro de fato, né, de erro de preenchimento, que a gente acolhe quando a retificação de informações declaradas, quando resta evidente o erro de preenchimento. Tá, então vou fazer no parágrafo introdutório só essa observação, isso. A questão do ADA, que hoje o tema já é outro, mas o fato é que não está no litígio, que não está dentro do litígio que o contribuinte está trazendo.
que é a alteração do valor declarado, não é isso? Isso. Ok, senhores. Rodrigo, os demais colegas aí, alguém quer mais fazer algum... Eu já falei Rodrigo porque seria o primeiro a votar. Mas, colegas, alguém quer fazer alguma consideração? Rodrigo, vota. Eu acompanho também. Eu estava vendo aqui que esse laudo aqui se refere a dois imóveis. E aí é um deles que a gente está tratando aqui. Então o outro pode ser que esteja uma área maior outro dia, mas eu acho que deveria ser específico, né? Enfim. Mas então, nesse caso, eu acompanho o relator. Negar provimento ao recurso voluntário. Isso. Francisco? Eu também acompanho o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho o relator. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então ficou assim, processo 379, acordo de memento colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Daniel, processo 380, auto posto coral limitada, processo que se constitui de um paradigma de lotes de processos, de um lote de repetitivos, dos processos 381 e 382, ou seja, o resultado do 380 será replicado aos processos 381 e 382. Os três processos, na verdade, são do auto posto coral limitada. Por favor, Daniel, processo 380. Esse aí eu vou só fazer aquele ajuste para colocar aqui o paradigma. Eu já fiz aqui, mas vou Ok. E aqui, presidente, inclusive em Santa Catarina também, o imóvel, ele não estou visualizando aqui a PP, tá? Só tem reserva legal. E aí vem aquele mesmo raciocínio em relação à questão do nosso entendimento em relação ao ADA e a não exigência, né, dispensabilidade por conta das reiteradas decisões do Poder Judiciário, parecer da Procuradoria, eu coloquei aqui em amarelo. Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da dispensabilidade do ADA, o certo é que, para fins de exclusão da tributação latifundiária de reserva legal, é dispensável a protocolização do ADA junto ao IBAMA. No entanto, é exigida a verbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com esse parecer da Procuradoria citado. E aí eu cito que, como dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular a verbação tempestiva da área de registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência do ADA seja necessária, o lançamento deve ser mantido. Transcreva a súmula 122, acorde com as constatações, subentendo que a ausência da verbação da área de reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para atendimento do pleito do contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA. Assim sendo, entendo que não merece prosperar as alegações recursais. Em relação ao valor arbitrado de VTN, o recorrente pretende modificar o VTN, mas não apresentou laudo de avaliação que demonstre o atendimento das normas da BNT como determina a legislação, e por isso relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN para a sua propriedade rural. Desse modo, não há como alterar o valor da hectare apurado de R$ 4.200, permanecendo rígido o lançamento quanto a este aspecto. Em conclusão, diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Mas aqui tem um laudo, né? Parece que o contribuinte juntou um laudo bem sucinto e por isso que a DRJ não acolheu, e eu acho que na impugnação ele traz outro laudo. Isso, ele traz outro laudo de impugnação com 12 amostras, fator de homogeneização.
Ele já colheu, a DRJ colheu área de reflorestamento. O contribuinte não impugnou a alteração da área total do imóvel e de produtos vegetais. Não apresentou ADA. Rodrigo, o que eu coloquei foi que ele não apresentou o laudo de acordo com as normas. Agora é aquela discussão, né? Qual é a norma, se tem que atender a BNT, mas o que eu considerei assim como corte foi que o laudo tem que ter pelo menos uma robustez para merecer fé, né? Mas você avalia esse laudo aqui de folha 187, 190, 188. Ele juntou com o recurso voluntário. 188 é um outro laudo, não é o laudo inicial, que apresentado junto com a impugnação, não. Junto da impugnação, ele foi um laudo mais curtinho, né, mais sucinto, e por isso que a DRJ entendeu que não demonstrou. Ele apresentou, tudo bem, ele apresentou com recurso, né? Eu vi esse do recurso. Sim. O objeto identifica, caracteriza o imóvel, descreve, detalha o imóvel todo, situação, documentação, roteiro, vistoria, coleta, métodos e critérios de avaliação, fatores de homogeneização de amostra, pesquisa de valores, amostragem. Aí coloca aqui os imóveis que foram comparados, amostra 1, amostra 2. E como esse valor que ele chegou à conclusão é menor do que o declarado, eu restabeleci o declarado. Eu aceitaria esse laudo aqui. Está com a RT aqui, folha 212. Em vista de muitos que a gente vê aí, está bem minucioso. Tá. Eu, mais uma vez, tal qual o processo que a gente já jogou hoje, eu não tenho condições de apontar mácula nesse documento aqui, não. Eu, na verdade, já falei, e vou comentar novamente, apenas para ficar registrado, eu acho que esse excesso de rigor para dizer que o laudo tem que ter grau de fundamentação 1 ou 2 nos termos da norma da BNT, eu tenho até minhas dúvidas com relação a esse tipo de exigência, porque corresponde a um encargo para construir o laudo mais pesado do que propriamente pagar o tributo. Então, eu não sei, não. Esse laudo aqui eu não tenho condições de dizer por mim, tal qual o Rodrigo aí, e o Marcelo, eu acolheria esse laudo. Eu analisei esse laudo, eu posso expor aqui porque realmente eu fui e só disse que ele não atende às normas, né? Mas a razão do meu convencimento assim, foi porque me parece aqui, eu não me parece ter credibilidade esse laudo, primeira vista em função do valor, né? Assim, desses processos aqui de TR, eu acho que são 15, acho que pelo menos uns de 8 a 10 são em Santa Catarina, né? São terras muito valorizadas e tem, assim, lógico que cada terra tem sua, né? É diferente, não são homogêneas e tudo, mesmo estando no mesmo estado, às vezes até no mesmo distrito já muda, às vezes até a mesma propriedade tem, né? Tem aptidão agrícola diferente,
Mas me causa estranheza, assim, ele foi, tudo bem, não estou questionando essa questão, entrando naquela questão da prova, né, que o laudo foi produzido muito depois, de 2019, esse laudo foi produzido para esse recurso, né, e era algo que ele poderia ter por ocasião da impugnação, ou seja, mas eu não estou nem entrando nesse método lá da questão da produção da prova, do artigo 16 da Decreto 7235. Mas é porque me veio assim, um valor aqui próximo a R$1.000, quando a gente vê que a média lá do CIPT é R$4.000, né, assim, dos imóveis que a gente vê aqui em Santa Catarina, né, terras férteis, produtivas e tal. Então, não me convenceu, assim, me parece que foi algo, você faz tudo com base, até pode ser que tenha, na verdade, mas vamos chegar num valor que atenda aqui aos meus interesses. Eu, sinceramente, não me sinto confortável para atender aqui o pleito do contribuinte, não. Eu posso explicitar isso, sabe, mas não, eu vi esse laudo, esse recurso, vi o primeiro, e não me mereceu fé, assim, né, questão mesmo de convencimento pessoal. Então, eu vou explicitar melhor, mas mantenham o lançamento. Me parece um laudo fabricado, assim, para a própria defesa, entendeu? Diferente se fosse um laudo que o cara tivesse lá atrás, né, e tal, me pareceu que, te contrato aqui para tu me defender lá naquele processo, assim. Eu sei que não é nada ilegal e tal, mas não me convenceu, né? Meu convencimento... mas aí entra aquela questão que eu escutei, mas todo ano ele for fazer um laudo, né? Antes de receber o lançamento, acaba sendo inviável. Todo ano ele vai ter que pagar um engenheiro agrônomo, fazer um laudo. Pois aí assim, a média... Mas também a discrepância, sabe, Rodrigo? Não só isso, mas a discrepância. A média lá é 4.000. Aí o cara apresenta um laudo de 1.000, entendeu? Não me parece... Mas, enfim. O problema é a motivação da tua decisão, né? Não, mas eu posso fundamentar nesse sentido, de dizer que tudo bem, eu não posso, como eu falei, até assim, sendo crítico a essa questão, porque vocês viram que teve um processo aqui que realmente tinha um laudo, inclusive, assim, não recordo assim, a discrepância, mas assim, um laudo técnico bem fundamentado, e a fiscalização simplesmente não disse assim, qual foi a motivação do ato administrativo de lançamento? Foi praticamente dizer que o laudo não atende, esse laudo está em desconformidade com o preço médio dos imóveis. Então, assim, para que você veria laudo realmente se todo laudo tivesse diferente da média do mercado do sistema, lá de preço de terra, realmente não serviria de nada. Mas quando há uma discrepância muito grande, eu vejo aqui em Santa Catarina, processos que eu estou julgando, que os próprios contribuintes atribuem um VTN, né? Lógico que tem as diferenças de ano calendário e tal, mas aqui era 4.000 e o contribuinte atribui 1.000, ou seja, 25% do valor médio, né? Então, assim, eu não vejo que merece fé, entendeu? Assim, é o meu entendimento. Ok. Tu comentaste agora, né, assim, falasse agora de um caso que a gente acabou de julgar, tal, que você entendeu que poderia, mas lembra que lá, sem se explicitava aí uma diferença discrepante. Não, foi uma diferença grande, e ele exatamente comentou que não bastaria simplesmente para desconsiderar, né, para desconsiderar o laudo, dizer que é diferente. Isso. Aqui a gente está... Não, entendi, mas aí você vem, aí aquela velha história, é um conjunto de fatores, na verdade é porque aquela questão que a gente vê no processo civil, né, o livre convencimento motivado. Eu não posso colocar no papel uma coisa que eu não tenho convicção. Naquele caso lá, o laudo foi apresentado para fiscalização, foi apresentado na impugnação, a DRJ já sabia. Esse aqui foi construído para a gente no CAF, entendeu?
Então, me parece, não me merece fé, assim, na minha concepção, né? Senhores, considerações adicionais? Não, presidente, eu acho que, como a gente estava caminhando aqui pelas discussões, nas nossas discussões, eu acho que sim, que esse laudo, eu não tenho capacidade para dizer que eu não aceitaria esse laudo como prova do VTL, né? Ele está todo aí com comparação, método disso, fator da marginalização, 12 amostras. Enfim, eu aceitaria sim esse laudo e, no caso, como o valor que ele chega à conclusão é menor do que o que ele declarou, então eu já estabeleci o valor do VTN declarado pelo contribuinte, inicialmente. Não sei se eu estou ficando louco, mas parece que eu vi na decisão da DRJ que ela não acolheu o laudo porque ele era muito sintético. Mas é porque tem um primeiro laudo, né? Não é esse. Deixa eu ver se. Não estou lembrando se eu li isso na DRJ também, não, mas deixa eu ver aqui. Ainda poderia vir aquela discussão também da questão da produção da prova, né? O documento já existia no momento do julgamento da impugnação. Aí, é outra questão a ser avaliada, né? Aí, Bom, Daniel, que esse laudo foi feito porque o anterior não foi aceito. Aí ele está contestando o anterior. Ele já tinha o anterior, né? ainda tem outro detalhe a ser observado aí para quem vai com a divergência, é que ele declarou 356 mil reais a propriedade. E o laudo aponta que ela é 217 mil. O laudo está apontando um valor menor do que ele declarou. Sim, sim. Lá. Eu comentei, eu disse isso, né? Que eu aceitaria, mas para restabelecer o valor que ele declarou. Ah, tá. E vale aí o que ele declarou. Parcial, né? É.
É que, na verdade, aqui na decisão tá, portanto, o laudo é sucinto, apenas 2 páginas. Eu não encontrei esse laudo de 2 páginas. Eu achei outro laudo lá e achei que teriam 2 páginas, mas ele tem um monte. Eu acho tudo estranho também essa citação, porque eu também cito uns valores, a DJ cita uns valores que não estão batendo. 61 a 83, aí fala, já o referido laudo técnico, as folhas 61 a 83, elaborado pelo engenheiro tal, em que em seu item a avaliação do valor da terra nua informa o VTN de 558 mil, por entender que ele não atende às normas da BNT para um laudo com grau de fundamentação e precisão 2, conforme exigido no termo de intimação, como se depreende do teor da descrição dos fatos de folha 6. Não há como acatar o valor apresentado pelo laudo, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da MNT para um laudo com grau de fundamentação e de precisão 2, não demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador, como inclusive descrito pela autoridade fiscal, nem a existência de características particulares desfavoráveis que justificassem um VTN abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no CIPT. De fato, a avaliação constante de laudo não atende aos requisitos mínimos. Ainda no que concerne isso. Eu realmente não sei onde que se tirou desse laudo de 2 páginas só aqui. Presidente, um detalhe interessante também, ó, aqui na folha 148. Diga, Daniel. Um detalhe interessante também para reflexão é que na folha 148 do PDF, nesse laudo aí que você se referiu, que tem muitas páginas, certo? O técnico chegou ao valor da propriedade em R$558 mil, 2.449 por hectare. Agora esse novo laudo, e ele declarou menos do que isso. E esse novo laudo está chegando a menos da metade disso, 217 mil. A questão toda, Daniel, é chegar à avaliação de que interessa aqui, do que se aceita e acolher o maior. A gente viu no anterior que havia uma incompatibilidade entre o valor declarado e o laudo, a gente acolheu o maior. Da mesma forma, o Rodrigo estaria encaminhando aqui para acolher a da declaração, porque seria maior do que o do laudo lá de trás. Se a gente tem um outro laudo aqui e não se aponta qual é a diferença, né? Me parece que eu acolheria esse outro aqui. Por que não foi aceito esse outro laudo de folhas, esse que a gente está falando aqui em folha 148? Né? Então, aí o argumento é aquele velho argumento de que não buscou a fundamentação grau 2 da ABNT. Enfim, eu acolheria o laudo maior desses que estão presentes aqui, pelo que está aqui, esse laudo de folhas de folha. Pô, o laudo está com mais de 20 páginas, cara. Então, para mim, eu não consigo, eu não afastaria aqui a comprovação objeto desse laudo aqui. E aí, entraria numa questão. Então, eu me curvo a esse entendimento aqui, até porque a folha 148, na verdade, como você falou, são várias páginas, mas ele chega no valor de mercado aqui na folha 148, né? E aí eu não tenho condição de dizer lá, como eu estou falando lá, que o laudo que foi apresentado não atende às normas da BNT e aquela discussão que a gente tem. Ele está dizendo aqui que atende. E eu estou vendo com base na... mantendo a coerência em relação a outros julgamentos que a gente verifica que basta o laudo ter critérios, né, estabelecidos, uma robustez e mereça fé, a gente acolhe. Então eu vou alterar o encaminhamento para esse sentido, realmente de acolher esse valor aqui de hectare em R$ 2.449,37. Não fica tão aquém como está lá nesse novo laudo do recurso, que foi R$1.000 e poucos. Entendeu? Digamos assim, não é tão próximo, mas chega, não é uma diferença exorbitante em relação ao CIPT. Porque o valor do CIPT é um valor médio. Se você imagina que algo tem um valor médio e o CIPT tem valor médio, é porque ele considera um valor acima disso e outros valores abaixo disso. Isso. Então, por um acaso, esse estaria... 2.500 está normal, né? Então,
Pois não. Uma questão, na verdade, se não me engano, o que ele fala que tem 2 páginas é esse com relação ao valor do VTN, né? Mas que não faz esse grau de homogeneização que a norma... Está em que folha esse de 2 páginas? Oi? Está em que folha esse que tem 2 páginas? Eu lendo aqui, a página 82 e 83 é a que trata efetivamente do VTN. E aí ela não tem aquela pesquisa tal como feita no último laudo, né? Sim. Talvez por isso que ele tenha falado que é muito simples e tal. Agora, que é o que o Daniel falou, que considera aqui o valor 2.000 e tanto, né? 2.449,37. Acho que ele está também lá na frente. Mas é por isso que ele acho que fala que é muito simples, porque não tem essa pesquisa de imóveis como foi feita no último laudo. Particularmente, acho que o segundo laudo está melhor, como o Rodrigo estava falando, mas... Enfim, não sei. Entendi. Você acha que... O que ele quer dizer 2 folhas, acho que são as 2 folhas do laudo. O laudo vem todo dia falando, mas em 2 folhas, ele só dessas 2 folhas ele trata do VTN. Isso. Mas o problema é que as outras folhas são exatamente para trazer as características do imóvel, para dizer... Porque uma coisa é um imóvel todo plano, outra coisa é um imóvel só dentro de montanha, e aí, enfim, isso tudo tem que estar detalhado no laudo, né? E, naturalmente, o valor do VTN não precisa nem de 2 páginas, precisa de uma linha, né? Quer dizer, o valor do VTN é tanto. Mas, enfim, eu, como disse, eu acho que esse tipo de rigor, ele acaba desvirtuando a norma que vem trazer o benefício fiscal para o contribuinte, a ponto de tornar o favor fiscal menor do que o próprio, do que o ônus que se tem para se chegar. E nesse caso aqui, a gente já está no segundo laudo, né? Imagino que seria mais barato para esse contribuinte pagar o ITR normal lá sobre o valor normal que se ele tivesse declarado com o valor cheio, né? O valor da média do mercado, enfim. Eu imagino que ele tenha feito essa apuração. O problema é a gente dizer o que é e o que não é a partir do que sempre me preocupa só a gente chegar à conclusão, isso aqui é muito, isso aqui é pouco. E a gente sabe, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem áreas que são distantes uma da outra aí de 2 quilômetros, e que uma é um quadrado mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo, e outro é 1 metro quadrado que quase não vale nada. Né? Então, essa noção de se olhar muito, né? Eu teria dificuldade de escrever isso. Daniel, lógico, não se sente à vontade, porque ele acha que não merece fé, porque está acabando trazendo algo muito abaixo da média, né? E, na verdade, ele acaba agora entendendo por acolher esse valor, vamos colocar entre aspas, intermediário, que foi o valor declarado no primeiro laudo de avaliação. Rodrigo, como vota? O conselheiro votando por acolher o VTN apurado no segundo laudo. Presidente, eu acolheria o segundo laudo e depois a gente estabeleceria o valor declarado. Tu estabeleceria o valor declarado e acolhendo o segundo laudo, não é isso? Como eu falei, por conta da exigência, desse tipo de exigência que me parece excessiva, eu não vou parar para ficar esmiuçando um laudo de 20 e tantas páginas, saber se ele está no grau A ou no grau 1 ou no grau 2. Eu entendo só que se eu fosse a DRJ, eu teria acolhido aquele valor do primeiro laudo, né? Embora esse segundo laudo aparente traga aí um pouco mais de detalhamento, aí já faz um cotejo, te faz uma amostra e tal, mas a não acolher nenhum
como seria a proposta do Daniel, eu acompanharia o relator pela manutenção do laudo declarado pelo valor apurado no primeiro laudo, porque é o valor que o contribuinte, eu estou imaginando que o contribuinte já tinha essa informação quando deveria declarar. Ele deveria ter feito essa avaliação lá atrás, né? E eu não vou ficar aqui agora, até para robustecer o meu posicionamento em eventual outro julgamento, eu não teria amparo, assim, eu não conseguiria escrever isso, que de fato tem que ter no grau 1, no grau 2, no grau 3, entendeu? Em particular nesse caso, que se eu for agora usar o do grau 1, eu acabo beneficiando o contribuinte de algo que ele não tinha comprovado adequadamente no laudo anterior, entendeu? Então, eu acompanharia o conselheiro relator, pelo menos, no acolhimento do primeiro laudo. Mas por conta disso, por conta de ser algo, esse tipo de exigência de grau 1, de grau 2, soa para mim muito excessivo. E o que a gente tem fregado aqui, tem acolhido, é que quando eu olho para o laudo, eu noto alguma verossimilhança, eu acolho, né? Feito pelo profissional habilitado, exatamente porque por eu não ser capaz de contraditar aquilo. Agora, se faltasse um grau, uma questãozinha, por exemplo, faltou a comparação, intima o fiscal, o profissional para dizer, olha, e aí? Né? Como que você chegou a esse valor aqui? Né? Cadê a comparação que tem que ter? Né? Aí, como eu não intimei, o contribuinte trouxe outro, só que eu trouxe outro no valor menor ainda. Mas vamos lá, então. Rodrigo, o que você acha, como você vota, para a gente passar esse processo? Presidente, eu acho que o Daniel caiu. Daniel, você congelou, por favor. Entre novamente. Então saia, desliga a tua câmera e abre de novo para ver se ela conecta, porque você está congelado. Senão você... Tá. Senão você entra aí de novo, por favor. A gente está te ouvindo, mas a tua imagem congelou. Pode sair e entrar de novo. Tá. Ok, Daniel. Amigo, por favor, então, como vota? Eu vou ainda naquele meu sentimento de que deveria restabelecer o VTN declarado. Ok. Guarita? Eu concordo com o laudo aceitado, mas mantendo, como o Rodrigo fala, o valor declarado pelo contribuinte. Estabelece o valor declarado, acolhendo o laudo, o segundo laudo, é isso? Exato. Rodrigo, agora Douglas. Com divergência também, presidente. Ok. Próximo, Débora. Eu acompanho o relator. Sávio. Acompanho a divergência. Ok. Marcelo. Presidente, o laudo é aquele de 6188, né? Não, o laudo de 61 a 88 é o que o Daniel está propondo acolher. Sim, é esse. É o voto do Daniel, né? O Rodrigo está acolhendo o voto do recurso voluntário, né? E, portanto, como ele evidencia um valor menor do que aquilo que ele pleiteou na impugnação, eu não sei nem se na impugnação ele pediu para baixar o VTN para tanto, se ele poderia agora, né, se de fato ele pediu baixar para 2, se agora ele poderia pleitear para baixar para 1. Entendeu? Essa é até uma questão, porque aí é uma questão nova. Né? O que o contribuinte questiona na impugnação é a diferença entre o valor lançado de 4, só para repetição, tá, o Rodrigo? Ele está pedindo para mudar de 4 para 2. E aí depois ele apresenta um laudo falando assim, olha, agora é 1. Ou seja, aparentemente o objeto da que estava em litígio, ele se alterou aí do primeiro para o segundo. E, portanto, um motivo, né, que poderia corroborar esse entendimento de acolher esse laudo
o primeiro laudo. O primeiro laudo. É isso que seria o litígio. Não proclama ainda não. Oi? Não proclama ainda não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui depois. O Marcelo pediu aqui que eu trouxe esse esclarecimento. Realmente é relevante olhar o que ele levou para a DRJ, para a impugnação. Eu não tinha me atentado para isso. Deixa eu procurar aqui a impugnação dele. Não estou encontrando. Se souber de cabeça. 94. Mas certamente foi o valor que ele declarou, que ele apontou no laudo. Que é o primeiro laudo. Então, na verdade, não está muito claro, presidente, porque os pedidos, só os pedidos mesmo, né? O recebimento da presente com os documentos que instruem para que surtam os seus legais efeitos, revisão do ato fiscal, levando-se em consideração os fundamentos acima expostos, a fim de que se dê a devida imunidade tributária nos moldes das informações apresentadas na DIAT, por conta da presunção da veracidade nela existente, haver necessidade de designação de perito para constatar a situação real do imóvel, e comprovar que a situação apresentada na DIAT é aquela em que se encontra o imóvel. Na verdade, ele está falando aqui, no final, da declaração, né? Da declaração, então vou manter meu posicionamento, presidente. Ok, então, senhores, nós temos a divergência aí. Rodrigo, depois do Rodrigo, Guarita também, não é isso? Rodrigo, Guarita. Douglas, com a divergência. Depois a Débora, com o relator, né? Débora, depois o Sávio. Com a divergência, Sávio. Marcelo. Com o relator, presidente. Ok. Caso inédito aqui, viu? Marcelo. E eu com o relator. Então a gente fechou aqui 4-4, não é isso? E aí nós vamos. A tese mais benéfica nesse caso aqui é encampada pela divergência, ok, senhores? Sim. Eu vou ter que me ajustar só aqui exatamente aos termos que a gente vai precisar usar, mas vai ficar vencedora a tese de. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Presidente, só vou me ausentar para pegar uma água. Ok, por favor. Eu estou só fazendo levantamento aqui, mas já estou de volta.